Eu vou te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo que ainda não curtiu o canal? Ah, você não sabe? Então basta que você chegue na barra de comando do YouTube e digite Dezumbizando. E ao digitar Dezumbizando dando Enter, você vai encontrar a página Dezumbizando. E você vai poder assistir a vários vídeos. E aí, de repente, se você clicar aqui, você pode se inscrever ou você pode simplesmente estar vendo um vídeo que pode estar acontecendo dentro do YouTube, dentro do Facebook, e aí, de repente, você falou assim, ah, tá, eu quero curtir esse vídeo. Para que você possa curtir esse vídeo, é necessário que você, de duas uma, ou você clica aqui em inscrever-se, ou você clica aqui, quando clicar aqui em assinar, inscrever-se. Portanto, você pode chegar e fazer a sua inscrição a qualquer momento, desde que você queira, é claro. E se você é uma pessoa progressista que está vendo o Brasil se transformando nisso tudo, é interessante que você clique e faça divulgação, faça compartilhamento, porque isso trata-se de uma batalha que cada cidadão brasileiro tem que travar contra a mentira. E por falar em mentira, hoje nós vamos falar a respeito da reforma da Previdência. Então já é conhecida a ficha corrida do Paulo Guedes. E foi justamente essa pessoa que se propôs a fazer uma reforma da Previdência. Se você acreditou nesse cara, sinceramente você merece o troféu Zumbi. Porque você acreditou numa grande mentira e você foi roubado. E aqui esse vídeo eu vou mostrar para você onde você foi roubado. Por exemplo, a manchete do antropofagista diz que os pesquisadores descobrem trapaça do governo em cálculo da reforma da Previdência. Então, você que acreditou que ser roubado era um bom negócio, está aí um exemplo. A Folha de São Paulo diz que o governo oferece 40 milhões em emendas para deputados que votarem na reforma. O Globo, com liberação de 3 bi por Guedes, deputados recebem senha para aprovar Previdência. Aí ele apresentou uma série de dados falsos, dados adulterados, para continuar enganando a população e continuar enganando o besta do deputado que votou. Mas aí você vai dizer, ah, o deputado só votou porque ele era burro? Não, gente, eu não acredito em burrice nesse caso, porque está aí dizendo as notícias que estão pululando em todos os lados da internet, estão dizendo que cada deputado, cada senador está ganhando muito dinheiro para roubar dinheiro de você. Mentiras óbvias que te contaram sobre a Previdência Social. A reforma da Previdência vai gerar empregos. Gente, uma das maiores mentiras é achar que quando você tira impostos você vai gerar empregos. Isso é uma das grandes mentiras que Paulo Guedes contou. Se você acreditou nisso, me desculpe, mas você precisa tomar uma pílula de QI para aumentar um pouquinho sua inteligência. E sabe por quê? Você só gera empregos dentro da economia se você aumenta a demanda. O que é gerar demanda? Significa dizer que cada pessoal, cada trabalhador brasileiro tem que estar consumindo, gastando dinheiro na praça e fazendo com que o mercado se aqueça e, consequentemente, gere mais empregos. Outra mentira. É muito difícil ser empresário no Brasil. Olha, gente, eu vou ser sincero com você. Ser empresário é difícil em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil não tem nada de difícil. Apesar do que, obviamente, ser empresário, o cara tem que ter uma certa noção de administração, o cara tem que ter um certo preparo para poder ir adiante. Mas isso acontece no Brasil e acontece em todo lugar do mundo. Os empresários brasileiros não pagam um centavo de imposto. Então, quando você vê eles falando aquele impostômetro, aquela coisa que fica contabilizando quantidade de impostos, ele simplesmente está falando que é a quantidade de impostos que você está pagando. E ele está fazendo campanha para que você deixe de pagar? Não, ele está fazendo campanha para que ele deixe de pagar, mas você continue pagando. E aí, automaticamente, como ele já colocou esse valor dos impostos dentro do preço dele, ele jamais vai reduzir o preço daquilo que ele fez de suas mercadorias. Ele simplesmente vai fazer com que aquele imposto que deixou de ser pago pelo empresário seja utilizado para aumentar a margem de lucro dentro do Brasil. O empresário brasileiro já tem uma das maiores margens de lucro do mundo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo e você vai ver que empresários de outros países dizem que 10% a 20% no máximo é uma grande quantidade de lucros. Aqui dentro do Brasil nós vemos margens de lucro de 1.000, 2.000, 3.000%. Se a gente for começar a analisar os bancos, por exemplo, e as entidades financeiras, a gente vai verificar que a lucratividade é muito superior a isso. Portanto, é uma grande falácia dizer que é muito difícil ser empresário no Brasil. É difícil ser empresário. Agora, no Brasil, para fazer a composição de preços no Brasil, a gente vê exatamente essas etapas. A gente coloca materiais e gastos na produção, reposição por causa de variação da inflação. Todos os gastos com mão de obra, insumos usados para produção de água, luz, telefone, gás, ou seja, se você vai produzir alguma coisa, você está gastando tudo isso.
você tem custos indiretos, como gastos de escritório, e você tem todos os impostos cobrados. Tudo isso é colocado no preço do produto que vai ser vendido. Então não tem por que você dizer que o empresário está pagando grandes impostos. Não. Quem paga imposto é quem compra os produtos que os empresários vendem. E aí, no Brasil, vem o lucro do empresário brasileiro. É no mínimo o valor que ele paga com tudo isso. Ou seja, ele cobra no mínimo o dobro, o que significaria dizer 200%. Ele vai ter um lucro bem maior do que isso, principalmente quando ele começa a equiparar os preços brasileiros ao dólar norte-americano. Porque subiu o dólar, sobe o preço do chiclete no Brasil. Subiu o dólar, sobe o preço do chocolate. Subiu o dólar, sobe o preço de absolutamente tudo dentro do Brasil. O que é um absurdo, afinal de contas, todas as mercadorias dentro do Brasil são produzidas em reais e nós não gastamos em dólar, mas eles querem receber em dólar. Portanto, se você for num supermercado brasileiro e colocar os preços que você está fazendo ali todos em uma caderneta, e se você for num supermercado norte-americano, se você transformar em dólar o preço que você pagou aqui dentro do supermercado brasileiro, você vai perceber que muitas das vezes você está pagando muito mais caro do que você pagaria dentro dos Estados Unidos, mesmo trazendo com todos os impostos e importação. E o que é que o empresário brasileiro quer ao tirar todos os impostos das mercadorias que eles vendem? Se é você que paga os impostos, afinal de contas, tudo que ele precisa pagar para o governo, ele arrecada de você. Ele coloca isso dentro do preço. Portanto, não é o empresário que paga 1 centavo de imposto. O que o empresário quer é aumentar o lucro. Portanto, reduzindo alguns impostos, reduzindo alguns custos, como por exemplo todos os encargos de mão de obra, tudo isso vai para o lucro do empresário. E é somente isso que se faz quando se faz uma campanha para a redução de impostos dentro do Brasil. A redução é para os empresários, mas não que isso venha fazer diferença no preço. Você, pequeno empresário que está se achando rico, olha, você vai sofrer muito com esse tipo de coisa, com a falta de aposentadoria, porque é justamente esse aposentado que não vai ter renda e que não vai comprar no seu comércio. O artigo 194 diz que Seguridade Social compreende um conjunto de integração de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Isso está na Constituição, gente, então é um artigo constitucional. Portanto, fazer qualquer tipo de alteração da forma de arrecadação da Previdência Social, ou mesmo nos componentes que fazem com que a Seguridade Social seja arrecadada, significa dizer que são atos ilegais. O seu deputado está cometendo um crime ao votar ao votar em emendas constitucionais que não poderiam ser alteradas, uma vez que se tratam de cláusulas pétreas da Constituição. O brasileiro tem direito à aposentadoria. E quando ele retira isso, ele está simplesmente dizendo que você não tem direito à aposentadoria, ele ganha os seus milhões que ele está recebendo do governo e você vai continuar pagando impostos, mesmo sem usufruir todos esses impostos que você paga. A diversidade da base de financiamento, o caráter democrático da descentralização da gestão administrativa com participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. E eles estão mudando isso. O deputado tinha a obrigação de saber que ele não pode mudar isso sem mudar a Constituição. Mas ele te enganou, meu filho. Se você não encheu o saco do seu deputado ainda, se você não está cobrando, é melhor que você fique ligado. Porque é esse pilantra que vai te pedir votos depois, daqui a pouco, quando chega nas eleições municipais e principalmente nas eleições federais, quando começarem a votar de novo para deputados federais e senadores. A gente sabe que ele está desrespeitando as leis e, de acordo com o artigo 27, a Lei 8.212, constituem outras receitas da Seguridade Social. As multas, atualização monetária e juros moratórios, a remuneração recebida de serviços, arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Ele tem a receita proveniente de prestação de serviços e fornecimento de arrecadação de bens, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, as doações, legados e subvenções e outras receitas eventuais. 50% dos valores obtidos aplicados de forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. 40% do resultado dos leilões de bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal, outras receitas previstas na legislação específica. Ora, e aí foram saindo legislações específicas que foram regulamentando a contribuição do empregado, que o empregado tem que pagar, a contribuição do patrão, que o patrão repassa para os preços dele,
e quem continua pagando é quem compra os produtos do patrão, portanto, continua sendo o empregado que está pagando. A contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, Lei 7.689 de 1988, para pessoas jurídicas. A contribuição sobre o consumo de bens e serviços, o COFINS, contribuição de financiamento da Seguridade Social, o PIS/PASEP, arrecadação sobre venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações, as loterias desde 1988. Portanto, temos várias fontes de pagamento e as pessoas e o governo preocupou-se em fazer propaganda dizendo que é só você que está pagando sua Seguridade Social. E os empresários, coitadinhos dos empresários que repassam todos esses preços, esses valores para os preços dele. Coitadinhos dos empresários brasileiros. Vamos aumentar os lucros dos empresários brasileiros que já são tão baixinhos. Então aí o que ele faz? Ele tira de você e paga para outra pessoa. Mas você pensa que você vai parar de pagar esses impostos aqui? Ora, se você não vai ter mais aposentadoria, você só vai ter aposentadoria a partir do momento se você arrecadar, porque é só você agora, tiraram o patrão, tiraram tudo, então só você vai pagar. Mas você pensa assim, então todos os impostos que são cobrados sobre mim, sobre as loterias, não, meu amiguinho, queridinho, isso vai tudo para os bancos. Paulo Guedes é um banqueiro e, como todo estelionatário profissional, Paulo Guedes desviou todo esse dinheiro e está querendo dar $1 bilhão, ou 1 trilhão que ele está fazendo, que é a economia. Isso não é economia, ele está tirando de você para dar para o banco. Afinal de contas, o banco é tão pobrezinho, não tem dinheiro para sobreviver sozinho. A Previdência Social no Brasil sempre foi superavitária. Ela não arrecada somente para a Previdência Social, para a aposentadoria, ela arrecada para a Seguridade Social. E ela sempre foi superavitária. Fato esse que foi percebido pelo ladrão Fernando Henrique Cardoso, aquele presidente que mais roubou o Brasil e que certamente Bolsonaro vai conseguir vencer dentro dos ladrões que foram eleitos, certamente Bolsonaro vai conseguir ser superior a ele. Coitadinho do FHC, perdeu para o Bolsonaro, hein, FHC? Vai perder muito dinheiro. Mas o FHC percebeu que sobrava dinheiro e por esse motivo ele inventou a DRU. Vamos falar sobre a DRU, que nada mais é do que a desvinculação de receitas da União, que foi feita em 1994. Aí eles inventaram, na era Temer, eles inventaram a DREM, desvinculação das receitas dos estados e municípios 30%. Ou seja, ele está tirando isso aqui e isso aqui da previdência que você paga. Ele está tirando do dinheiro que está sobrando lá e ele está dizendo que está tendo prejuízo. Ora, se tivesse tendo prejuízo, ele não estaria tirando do seu dinheiro que você paga para a aposentadoria e para a saúde e para a educação e para uma série de outras coisas que você paga impostos e ele está tirando de lá 20% com a DRU, e agora com a DREM ele está tirando 30%. Nós estamos falando de 50% para tirar de tudo que você paga de impostos. Então, me dizer que a Previdência Social está falida é uma verdadeira mentira, uma verdadeira falácia, e nós vamos provar isso. Quando você faz pagamentos da Seguridade Social, você está financiando a assistência social, você está pagando a saúde e você está pagando a sua Previdência Social. Ora, mas tudo que você arrecada de impostos sobre Previdência Social não são suficientes para pagar. E é aqui que ele está dizendo que existe um déficit, porque ele precisa de um inteiramento de todos os valores que você paga de impostos, ele precisa inteirar isso e ele chama isso de déficit. É uma mentira, porque afinal de contas, se ele está chamando de déficit, por que tem a DRU? Por que tem a DREM? E na verdade o que ele faz? Tudo o que sobrava, ele falou, gente, está sobrando ainda, vamos tirar todo esse superávit aqui e vamos deixar o trabalhador só com isso e vamos enganar esse trouxa dizendo que tem déficit. Quando, na verdade, ele foi lá e inventou a DRU em 1994, tirando 20%. Aí, de todos os encargos que eram para a Seguridade Social, nós temos os que são descontados direto na folha de pagamento e que, teoricamente, o empresário deveria pagar. O empresário que recolhe nota, né? Porque você sabe muito bem que a maioria dos empresários não recolhem nota sobre absolutamente tudo que eles pagam, tudo que eles vendem. Então, o empresário já estava sonegando muito dinheiro que deveria estar indo para a sua Previdência Social. E, no entanto, ele rouba de você. E o que ele faz quando ele rouba? Quando você vê aquela lista
lista de empresas que estão devendo para a Seguridade Social, é justamente isso. E aí, quando ele rouba, ele vai para a lista de devedores. Aí o governo vai lá e dá isenção desses impostos que o cara não pagou. E aí você que tinha um monte de superávit, você não tem mais superávit, porque esse superávit foi para um empresário desonesto que roubou do empregado dele, que desconta na folha de pagamento do seu empregado, mas não repassa para o governo. E aí, consequentemente, ele consegue fazer com que aquele lucro dele, que já era agora continua sendo maior. Então, o que ele faz? Melhor ainda se tirássemos todos os impostos, porque aí vai tudo para o meu lucro, não é verdade? Então, o governo foi lá e retirou todos os impostos que iriam para a Seguridade Social que o empresário paga. Portanto, aumentando a lucratividade do empresário, mas você continuará pagando esse que foi tirado e todos os outros impostos aqui. Horas, então isso é um estelionato? Eles contaram uma mentira para você e continuarão sacando dinheiro, dizendo para você que eles não têm dinheiro porque você paga pouco. Todo aquele dinheiro que iria para sua aposentadoria foi roubado. Se você ainda não entendeu, a sua aposentadoria, que antes você se aposentava com uma certa idade, agora você vai se aposentar 15, 20 anos mais tarde. Significa dizer que toda a arrecadação que você fez e pagou o governo foi lá de 16 anos diretos de você e arrebentou com a sua caixa, com a sua conta de previdência. Ele roubou todo esse dinheiro e distribuiu para os bancos ficarem ainda mais pobres, coitado dos bancos. Ele tirou da contribuição dos empresários direto 35,29%. Ele aumentou os lucros dos empresários. E aí você vai continuar pagando 64%, que é o equivalente a todas as arrecadações que você tem que fazer, pagamento para você pagar tudo aquilo lá, para usufruir apenas 5,88%. Ou seja, você continuará pagando imposto, seu trouxa, para você continuar financiando os bancos dentro do Brasil. Estelionatários como Paulo Guedes vão lá, pegam o seu dinheiro, pegam o seu pagamento, levam e fazem outros pagamentos que não deveriam estar constitucionalizados. Se você está atento aos noticiários, você sabe que os empresários foram excluídos de pagamentos. Agora é só você que vai pagar a sua aposentadoria e só você mesmo, seu bobão. E aí, esses impostos que foram criados com essa finalidade, determinados em Constituição de 1988, cujos deputados jamais poderiam alterar essa forma de arrecadação de impostos, porque aquelas foram determinadas dentro da Constituição para designar a aposentadoria e a Seguridade Social. E o que acontece? Você simplesmente continuará pagando e vai fazer com que dessa vez você não receba. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? O trabalhador perdeu 94,12% da arrecadação para a sua aposentadoria, mas continuará pagando os 94,12%, só usufruindo 5,88%. Vamos lembrar sempre isso, né? Direitos que se foram com a reforma da Previdência: seguro-desemprego, PIS/PASEP, licença remunerada, pensão por morte, terá que escolher uma pensão maior e somente 60% da pensão se você pagou. Olha que legal isso, você paga o seu imposto lá na folha de pagamento e você não tem direito de dizer que você não vai pagar, porque é descontado de você. É colocado nos preços que você compra nas mercadorias. E aí o que acontece? Você continuará pagando, sua esposa continuará pagando, que também trabalha e também contribui. Mas só um dos dois que poderá ter uma aposentadoria. Então você vai ter que escolher a aposentadoria maior. Consequentemente, se sua esposa pagou e se ela tem como o histórico das mulheres é sempre de ganhar salários abaixo dos homens, então provavelmente o salário que vai ser adequado para a aposentadoria é o salário do homem. E o salário da mulher, o que ela fez? O que eles fizeram com todos aqueles pagamentos que ela fez para poder se aposentar? Vão roubar, meu amigo, porque você só vai poder escolher uma aposentadoria. E detalhe, se você se aposenta, você vai ganhar 60% daquilo que você recebia. Porque sua aposentadoria da sua esposa era 100%, mas 40% que eles estão tirando de você, nós estamos falando que você vai ser obrigado a viver com 60% da arrecadação sua e a da tua esposa. Que se dane a tua esposa. Se não tiver filhos, é 60% de 60%. Ou seja, 36%. Portanto, a sua aposentadoria chegará a 36%. Cada um dos filhos que forem saindo, você vai chegar a arrecadar 36%. Então vamos dizer, se você tem R$1.000 de salário, você vai poder receber em torno de R$360 de salário. Tá bom para você? Ou quer mais? A inflação não é suficiente para repor
para repor. E se o cara decidir não colocar inflação, porque eles estão desvinculando o salário mínimo da Constituição, portanto, ele pode pagar o que ele quiser. Eles tiraram, não tem mais valor mínimo para aposentadoria, o limite é de R$ 400, não pode menos. Gente, quem votou nisso foi o PSL, aquele partido dos sociopatas e lunáticos. O Democratas, que só tem esse nome de pilantragem, porque é para enganar. O PSDB, Partido Social Democrata. Gente, o nome não tem nada a ver com socialismo. Tem a ver com socialismo, sim, mas os caras são extremamente carniceiros dentro desse partido. É um partido de direita, é um partido capitalista, não tem nada a ver com socialismo. O nome foi para enganar os trouxas, porque na época que ele foi fundado, era moda ser socialista, então ele teve que criar o nome Partido Social Democrata, quando na verdade ele só enganou as pessoas. Como, por exemplo, aqueles seguidores do Olavo de Carvalho que dizem que só porque o nome é social democrata, então ele é comunista. Gente, pelo amor de Deus, chamar Fernando Henrique Cardoso e o Serra de comunistas é simplesmente uma sem noçãozice que é impressionante a zumbizice de vocês. E agora, eles vão pegar cada centavo da sua previdência e que você paga de imposto e que vai continuar pagando, mesmo que você pague e mesmo que esteja escrito na lei e na Constituição que você tem direito à aposentadoria. O que vai acontecer? Agora só você vai pagar. Se você chegar no fim desse dinheiro, você percebe que o dinheiro que você pagou a vida inteira não foi suficiente para pagar a aposentadoria, porque você se planejou para viver 10 anos recebendo a aposentadoria e você viveu 20. Meu amigo, depois de 10 anos você vai ser obrigado a ter outras formas de renda, porque seu dinheiro só deu para 10 anos. E o artigo 6 da Constituição diz que os direitos da educação, saúde, alimentação e trabalho, moradia, lazer, segurança e a previdência social são direitos básicos do cidadão, portanto é uma cláusula pétrea. Ninguém está autorizado a mudar cláusulas pétreas sem mudar a Constituição. Portanto, se a Constituição não está sendo alterada, o que é que o seu deputado está fazendo votando a favor de uma coisa ilegal? É necessário que você tenha essa consciência para que você possa cobrar do seu deputado, do seu senador, e que nas próximas eleições você expurgue toda essa lixarada que a política brasileira produziu, esses ladrões todos que estão roubando dinheiro seu, dinheiros de impostos, dinheiros que você não tem direito a dizer que não quer pagar, e aí você acaba tendo que pagar para eles poderem receber dinheiro, como por exemplo a gente viu lá que o Paulo Guedes estava pagando um monte de bilhões de reais para que o seu deputado votasse a favor. Não deixe o seu deputado dizer que ele não sabia a respeito de nada, que os dados foram falsificados e ele não sabia, porque era obrigação dele montar uma equipe que estudasse esse caso e que fizesse com que ele soubesse. Se ele não sabia, era obrigação dele ter barrado isso dentro do Congresso Nacional e não ter deixado levar a votação de maneira nenhuma, porque ele sabia, ele tinha a obrigação de saber que era inconstitucional votar em reforma da Previdência sem que houvesse alteração na Constituição. É necessário que você saiba que o cadastro desses pilantras, esses ladrões todos que se chamam hoje deputados federais, que receberam propina para votar contra você, votando contra os seus interesses da sua aposentadoria, que estão roubando seus impostos para colocar dinheiro nos bancos que ganham tão pouco no Brasil, esses pilantras vão pedir seus votos. E o nome deles está colocado aí numa lista, num arquivo que eu estou colocando nas adições do vídeo que eu estou colocando para você. Estou colocando ali para você ver o nome de cada pilantra, cada ladrão que votou contra o interesse da população brasileira e contra os interesses do cidadão. Mesmo que você tenha sido aquele cidadão, que eu estou sinceramente consciente disso, de que o Brasil não tem cidadãos. O brasileiro tem uma plateia e a plateia simplesmente para e assiste. Nós vamos morrer sem aposentadoria, estamos afundando a economia brasileira dos anos vindouros, nós estamos afundando a economia brasileira e os empresários, pequenos empresários brasileiros, porque o consumo vai diminuir consideravelmente, principalmente quando a gente sabe que os aposentados no Brasil sustentam mais de 50% dos lares. E aí o que vai acontecer? Você vai tirar a aposentadoria deles, vai no mínimo reduzir para 50%. E aqueles que forem felizes de algum dia conseguirem se aposentar, esses vão estar recebendo muito menos e correndo o risco de sobreviver ainda mais ao valor que eles pagaram para a aposentadoria. Nós vamos ver o Chile, assim como nós vínhamos falando, nós vamos ver o Brasil, que hoje não se manifesta, não faz absolutamente nenhum movimento para barrar e para fazer com que esses pilantras não tenham vida confortável e estão deixando esses pilantras governarem o Brasil.
Eu espero que você acorde, porque talvez seja tarde demais, mas sempre é bom acordar. Porque nós ainda podemos pegar essas pessoas e dar a devida punição, já que o judiciário brasileiro não está cumprindo com o seu papel de dar a punição e proibir esse tipo de ato inconstitucional que está cometendo todos os dias esse governo ilegítimo, que precisou fraudar uma eleição para conseguir chegar lá e que todos os dias frauda a Constituição, frauda as leis para poder fazer com que os interesses dos mais ricos prevaleçam sobre a população brasileira. A população brasileira precisa acordar. E se você gostou do nosso vídeo, eu vou pedir para você curtir, dar um joinha aqui e para você se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos para que nós possamos dezumbizar cada vez mais um número muito maior de pessoas, porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando criar uma população que não simplesmente assista o que acontece, mas que participe, que se revolte e que cobre das pessoas, se for necessário, cobrar inclusive de forma violenta, porque é assim que as pessoas fazem no mundo inteiro. Dizer que o povo brasileiro não pode usar de violência quando está sendo roubado. Cada imposto, cada dinheiro que você paga está sendo roubado. E você simplesmente assiste e fica satisfeito e acreditando que o governo está fazendo o melhor, mesmo sabendo que esse governo é envolvido com crime organizado. Curta, compartilhe e vamos dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.